E olha, eu quero apresentar para vocês quem vai estar conosco hoje, já começando com o Renato Troglo, né? Eu vou sentar aqui ao seu lado, Renato, porque hoje a gente vai falar de algo importante. Dentro dos seus muitos trabalhos, uma das coisas que você faz é trabalhar com a pessoa humana. Sim. Nesse momento, os atletas estão sendo alvo desse seu trabalho e conhecimento, porque estamos com as Olimpíadas. Alguns jogos já começaram, mas amanhã, dia 26, é a abertura oficial. E depois vem as Paralimpíadas, né? Esse trabalho, você vai conversar conosco, como que é esse emocional, não é só físico, é mais ou menos isso que a gente vai começar a conversar. Isso vale para todas as pessoas? Todas as pessoas. O ser humano, ele requer um cérebro, uma mente, um sistema nervoso. Então, o que difere ele das outras é o esporte que ele pratica, o trabalho que ele faz, o que acontece na vida dele. Mas o sistema é único. Então, é sobre isso que nós vamos conversar e eu quero aproveitar e abrir, né? Para você de casa, se você tiver alguma pergunta para fazer, mas faça assim, rapidinho, pode fazer. Nós temos arte hoje, Silvia? Não, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou esperar pela sua pergunta no nosso chat do YouTube, do nosso programa ao vivo, no nosso canal, @programamulher.com. Faça sua pergunta rapidinho para você que está aí pensando, né? Quantas pessoas, o Renato já ajudou, uma delas, inclusive, tive a oportunidade de conhecer, né, a Mara. E eu quero hoje, com a tua presença aqui, Renato, a gente possa ajudar muitas outras pessoas. Com certeza, espero. Então nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta mais rápido ainda para conversar com o Renato Troglo. Hoje o Mulher.com tem o prazer de receber aqui Renato Troglo, que é terapeuta especialista em autoconhecimento e também ele trabalha cérebro, mente, comportamento, traumas e se dedica a transformar a vida de pessoas com essa ampla variedade de técnicas e ele tem realmente ajudado. Mas quando a gente fala em autoconhecimento, a gente pensa assim, conhecer-se, mas tem o autodesenvolvimento, tem isso ou tem aquilo? Pelo amor de Deus, o que é tudo isso? Renato, o que é o autodesenvolvimento e o autoconhecimento? A gente é construído a doutrinar o autodesenvolvimento. Ah, você precisa ser médico, você precisa ser jornalista, você precisa vencer na vida. Mas as pessoas, elas esquecem do autoconhecimento. Se conhecer internamente. Como que eu funciono? Qual é a profissão que me atrai, que me faz feliz? Será que isso que eu estou escolhendo é benéfico para mim ou para suprir uma dor que tem dentro de mim? Então eu preciso conhecer meus erros, meus traumas, minhas qualidades. Quando você se autoconhece, tudo fica mais fácil. Porque o objetivo é você ser feliz. Você entender o que você quer da sua vida. Porque você nasceu para ser feliz. Exato. Não para só tristezas, pelo amor de Deus. Exato. Então quando você usa o autodesenvolvimento para a sua vida, enfim, no convívio, isso é positivo. Com o seu autoconhecimento fica mais fácil. Fica mais fácil? Sim. No caso, a gente vai falar, enfim, dos atletas que você atende, alguns deles, muitos deles, e você tem os ajudado dessa forma. Todos eles, acho que desenvolveram Sem dúvida. O que eles querem fazer, eles realmente amam o esporte, vão em cima. Mas de que forma o emocional, a mente, o cérebro, isso pode interferir nisso que já estava desenvolvido? Ele pode regredir? Ele vai regredir. O nosso cérebro é atemporal, não existe presente, passado e futuro, só existe presente. A parte das memórias, o nosso inconsciente, a nossa parte límbica, ela é atemporal. Só que, para piorar, ela é 200 mil vezes mais forte que o teu consciente, que o teu córtex. Então, a tua tomada de decisão, toda a tomada de decisão da tua vida é feita inconsciente. Você capta uma informação do meio externo, essa informação, ela supre por vários meios da nossa mente, do nosso cérebro, encontra as informações que a gente já tem e através dessas informações a gente tem um comportamento. Então tudo é com as informações que a gente capta durante toda a infância. A gente é concebido no útero vazio. A gente vai construindo as informações. Chega uma hora que o nosso HD está simplesmente cheio. Então a gente repete essas informações na vida adulta. Por isso que muitas vezes as pessoas não saem do ciclo.
As pessoas não vencem, as pessoas não ultrapassam o medo, porque o jeito que o sistema dela atinge aquele mecanismo acabou. É o que ela entende. Então ela precisa se autoconhecer, ela precisa trabalhar as memórias, os erros da vida dela, para quê? Para ela ultrapassar essa linha tênue. No caso, por exemplo, de um esportista, se ele trabalhou todo o desenvolvimento físico, esse desenvolvimento, enfim, mental, olha, eu quero fazer isso, e estuda e trabalha tudo isso, esse cérebro pode, essa mente, né, pode dar uma fugidinha e fazer com que ele acabe não ganhando aquilo que ele gostaria de ganhar, não atingir aquilo que ele gostaria de atingir. A meta que ele queria. Porque fica, como a gente fala, fica subornando, como? Ele fica se autoflagelando inconscientemente, né? Por quê? Por que autoflagelar? Porque ele está vivendo uma dor sem ele saber. Então ele nunca vai ganhar uma medalha de ouro, por exemplo, se ele, mesmo que ele se esforce fisicamente, porque o emocional dele está interferindo. Então uma coisa simples, um atleta de clube, um atleta de futebol, quando ele vai para a seleção olímpica, é outro técnico. A figura, a patente do técnico, o que é para a mente dele? Um pai. Então ele passa o ano inteiro com essa figura porque ele se sente mais à vontade. Então toda aquela convivência dá uma maneira, dá um sentimento mais de tranquilidade. Quando ele chega na seleção, ele tem outra figura. Então aquele desconforto do sistema dele faz ele reagir como? Ele se fechar, ele começar a se sentir ansioso, ele começar a se sentir com medo. Então começa a surgir memórias, informações e reações no sistema nervoso dele com que ele, mais uma vez, ele não passe dessa linha tênue. E como autoconhecer-se? Reestruturando memórias, você entendendo a sua dor, você procurando um profissional indiferente da especialidade dele, que trabalhe com a mente humana, que entenda de neuro, para quê? Para ele reestruturar essas informações. Porque lembra, o nosso cérebro não é plástico, não existe a neuroplasticidade. Então, do jeito que ele aprendeu, ele também pode aprender algo novo. E aquelas informações suprirem, como a lei da causa e efeito. Onde eu supro uma informação e essa informação me transforma num novo comportamento. A quem? Então você falou que pode ser um profissional que entenda dessa neurociência, desse comportamento humano, ou seja, no caso seria, por exemplo, um psicólogo? Sem dúvida, sem dúvida. O trabalho psicólogo, o psicólogo em si, ele precisa estar em qualquer âmbito esportivo. Não é o técnico que vai conversar com o jogador. O técnico ele vai mostrar a tática. Mas o profissional, indiferente da área, se ele trabalha com inteligência emocional, com psicologia, com psicanálise, indiferente. É ele que vai estar ali conhecendo o atleta e falar assim, como você está se sentindo, o que está passando na sua cabeça, como você está reagindo. Para daí sim ele começar a dosar aquele atleta e na hora do vamos ver, na hora da competição, na hora da partida, esse atleta entrar melhor. Esse atleta já entendeu o que está acontecendo com ele. Mas tudo isso é relativamente novo. Não se fazia isso com os atletas no passado e muitos deles, depois que pararam de jogar, eles simplesmente declinam. Eles não têm essa base, né? Não entender-se, não conhecer-se. Isso vai fazer diferença até lá na frente, não só agora. Se eu sou um atleta de nome, eu tenho o quê? Eu tenho respaldo da mídia, eu tenho popularidade. Quando eu paro o que eu estou fazendo, quando eu me aposento, vamos dizer assim, eu perco toda a base, toda a fama, todo o glamour e eu me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado. E é nessas horas que vêm as memórias de toda a nossa linha do tempo em que me senti sozinho. E lembra, mais uma vez, a parte das memórias é 200 mil vezes mais forte. Então o impacto é muito forte. E quanto mais memórias, quanto mais situações, pior é. Por isso que a pessoa se desestrutura. Muitas vezes elas vão para o vício. Por quê? Porque o vício, indiferente do tipo de droga, ela nada mais é que o estado alterado da consciência. Você entra em hipnose. Por que hipnose? Você altera a sua consciência. Quando você bebe, os problemas passam. A partir do momento que o cérebro entende que aquele comportamento é benéfico para mim, eu vou continuar. Então eu me torno um alcoólatra,
eu me torno um viciado. Eu começo a construir comportamentos para suprir uma necessidade interna de quando eu tinha e quando eu era famoso. E olha, a gente está falando sobre isso, pensando agora, enfim, nas Olimpíadas, nos atletas, naqueles que precisam desse carinho. Então, que fique aqui a dica, né? Buscar trabalhar esse autoconhecimento, um profissional que entenda dessa inteligência emocional, sua dica é ótima. Agora, para nós fecharmos aí, eu quero te dar a palavra para você falar com o pessoal de casa, né? O que você acha importante dentro das tantas pessoas que você já auxiliou? O que as pessoas devem observar para pensar assim, eu estou precisando, independente de eu ser atleta ou não? Eu falo para as pessoas, para toda atitude, seja ela benéfica ou não, escreva, anote. Por quê? Porque depois, quando você não tiver preso naquela situação, você estiver num estado tranquilo, você consegue analisar o que aconteceu, por que eu agi assim. E buscar justamente o quê? A gente tratar aquilo. Porque não tem problema nenhum você errar. Não tem problema nenhum. Nós somos seres humanos. Então se autoconheça, tenha uma vida melhor. Prospere mais, vamos dizer assim. Ah, Renato, a gente tem tanta coisa para conversar. Eu tenho certeza que vai ajudar tanta gente de casa. Ótimo. E fica aqui o convite, tá? Mulher.com, para você voltar. E eu quero te agradecer demais por você estar aqui conosco. Imagina, obrigado pela oportunidade. Um beijo a todos que estão me assistindo. Me sigam no Instagram, Renato Troglô. Minha página... É Troglô? Troglô de troglodita. E por que eu falei É Troglô Eu falei de troglodita. troglo, Só troglo. não pode falar porque senão é bullying. Aí você vai me machucar. Aí ao vivo. Não, eu estava falando do Troglo, então é Não. Troglô. Troglô. Que legal, gostei. Renato, mais uma vez, obrigado por Obrigado estar pela oportunidade. conosco. Nós estamos aí disponibilizando as formas de contato com o Renato e com certeza nós teremos mais oportunidades de aprender com você. Obrigado.